E aí galera, beleza? Graça e paz, Tiago Alves aqui. Se você é cristão, protestante ou católico, enfim, se você professa a fé em Cristo e se você de alguma forma tem contato com as Escrituras, com certeza o evento descrito pelas Escrituras, a qual você deve mais esperar é a volta de Cristo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso de uma forma bastante rápida e simples. Não vamos entrar aqui na teologia aprofundada, nem nada disso, mas citando obviamente textos bíblicos, mas a situação da volta de Cristo é algo que a gente deve pensar muito. E hoje, infelizmente, eu sinceramente tenho visto muitas pessoas vendo a volta de Cristo de uma maneira equivocada. As pessoas anseiam pela volta de Cristo, mas não porque Cristo é o Filho de Deus e é o seu Senhor e porque elas querem estar com Ele, mas sim porque Cristo é uma forma de escapar da realidade que nós vivemos hoje, é uma forma de fugir daquilo que nos traz tristeza, né? Dos problemas, das dificuldades sociais, financeiras, familiares, conjugais, enfim. Não é raro você ver uma pessoa falar: ai meu Deus, eu não vejo a hora de Jesus voltar e acabar com isso. E é desse jeito que é porque... Só que esse anseio pela volta de Cristo tem um quê de egoísmo e um quê de falta de entendimento bíblico. O Senhor Jesus, quando Ele esteve entre nós aqui, entre os seres humanos, Ele deixou não só a sua mensagem, mas quando Ele ascendeu aos céus, Ele deixou conosco Ele mesmo. Como assim? A palavra diz que aquele que está em Cristo nova criatura é, e você é nova criatura porque Cristo está em você. Então, se Cristo está em você, você, teoricamente, não precisaria ter pressa da volta dele. Talvez você pense assim: poxa, mas fica um pouco próximo da heresia, como é que um cristão não vai querer a volta de Jesus? Não é que você não quer, mas é que ele já está com você. Então você não tem aquele desespero, porque você vive uma vida regular com ele. Ele está com você o tempo todo, através de sua palavra, através do próprio Espírito de Deus, através da graça e misericórdia do Senhor que está sobre todos aqueles que creem nele. Então aquele que realmente crê em Cristo, aquele que realmente é uma nova criatura, aquele a qual Cristo habita nele, ele não tem um desejo escapista, ele não tem um desejo de eu quero fugir dessa realidade e ir morar com Cristo, seja lá onde for, se no céu, se na terra, aí entra aí uma discussão teológica, mas eu quero morar com o Senhor eternamente. Na verdade, isso em muitos casos é um pensamento egoísta e covarde. E vamos ler um pouquinho a respeito da ascensão de Cristo. Se você pegar nos evangelhos, você vê ali que Cristo dá algumas instruções e vai embora. Ele sobe aos céus, né? Mas uma descrição muito legal também está lá em Atos, no capítulo 1, a partir do verso 6. Olha só, vamos ler, aí a gente fala um pouquinho sobre. Diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Mas e daí? A grande verdade é o seguinte: essa galera, esses caras aqui, os seus discípulos, que ouviram ali as suas últimas instruções, né, literalmente falando, eles estavam ansiosos por permanecer com o seu mestre. E eles estavam ansiosos que Cristo já fizesse já a sua obra salvífica, já acabasse com todo o mal sobre a face da terra, e que ali o Senhor já o coroasse, e ele já fizesse o reino de Israel, e aqui entenda como Israel de Deus, ou seja, todos aqueles que creem em Cristo, que todos ali já pudessem gozar da presença de Cristo perpetuamente, para todo sempre, enfim, e a partir daquele momento, porque eles já não aguentavam mais aquele aperto, aquela dificuldade, né? Veja bem, se hoje o cristão
sofre algum tipo de perseguição, e é óbvio que existem, principalmente nos países onde o cristianismo não é a religião central do país ou da nação, acaba não sendo tão respeitado e os cristãos são perseguidos sim, acredite você, é que aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos uma liberdade religiosa mais ou menos. Infelizmente isso abre também preceitos para algum ecumenismo, misticismo, enfim, mas isso é um outro assunto. Mas enfim, existem pessoas no mundo que sofrem perseguições por serem cristãs. Agora eu quero que você imagine isso multiplicado, exponenciado aí ao cubo, à quarta potência, à quinta potência, porque naquela época, literalmente, eles eram a seita, eles eram a heresia de acordo com os fariseus, de acordo com os saduceus, de acordo com aqueles que seguiam a lei de Moisés. Então eles viam a galera que cultuava a Cristo, que eram os cristãos, eles viam essa galera como seita. Então existia uma perseguição muito grande, a ponto de ser uma perseguição para a morte. Não era uma perseguição social, política, ética, não, era uma perseguição literal mesmo, o pau cantava. Então eles tinham um anseio de que Jesus já dominasse tudo, de uma forma literal, física mesmo, bélica talvez, e desse a eles a paz de exercer a sua fé. E Jesus diz assim, olha, não compete a vocês saber quando que eu vou voltar e quando que eu vou estabelecer o reino. Deus, por sua própria autoridade, instituiu o momento certo. E cabe só a ele saber. Tanto é que nós sabemos que existe uma passagem que diz o seguinte, nem os anjos mesmos sabem o dia que o Senhor vai retornar, só quem sabe é o Deus Pai. Eles esboçaram uma atitude escapista, só que Jesus já freia eles ali. Peraí, quem sabe a hora de eu voltar ou não voltar, se é para voltar, se não é com vocês. Vocês são os meus servos, meus filhos, os meus seguidores, entretanto, todavia. Porém, Deus é quem define o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Vai descer sobre vocês o meu poder, através do Espírito Santo de Deus. Esse poder e autoridade vai vir para vocês para que vocês manifestem a minha glória aos demais, para que vocês preguem as boas novas, para que vocês busquem aqueles que estão afastados de mim, ou afastados de Deus, no caso, e a partir disso eu vou reinar através de vocês. Eu vou reinar através daquele que crê. Então, a palavra diz que aquele que está em Cristo, ele tem Cristo dentro dele. E Cristo passa a viver, não é isso? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que acontece? Aquele que está em Cristo, ele não anseia a volta de Cristo unicamente de uma forma escapista. Unicamente de uma forma a se livrar dos problemas. Porque ele já é morada de Deus, ele já é morada de Cristo, então ele já tem comunhão com o Espírito de Deus. Então ele só anseia o retorno de Cristo pelo amor que tem pelo seu Senhor, mas não de uma forma escapista. A média de vida de um brasileiro hoje está por volta dos 80 anos. Eu não sei especificar para você, mas se você der uma pesquisada rápida, a nossa média é de 75 a 80 anos, enfim. Então, uma pessoa que vive em média 80 anos, ela não pode viver todos os anos da sua vida pensando, poxa, mas Jesus podia voltar agora, poxa vida, eu não aguento mais, olha, essa vida está muito difícil, porque seria uma vida de lamentos. Agora, a mesma pessoa com essa quantidade de tempo de vida, imagine ela com a confiança de ter um Deus eterno habitando dentro dela, a confiança de ter um Espírito poderoso habitando dentro dela. Não que ela tenha poder em si, mas que através da palavra de Deus, através da misericórdia, da graça, da unção do Espírito de Deus, ela ter a convicção que ela é morada do Deus eterno, através de Jesus, através do seu Espírito, a vida é completamente diferente. Você passa a ter até atitudes diferentes, você deixa de ser escapista e passa a ser mais corajoso, vamos dizer assim, para viver uma vida plena. E eu não quero aqui pregar o liberalismo, não estou dizendo para você que por Deus habitar em você, você pode fazer tudo. Não, peraí, tudo tem um limite. Nós temos aqui o crivo da palavra que nos ensina o que podemos e o que não podemos fazer. Mas se você puxar aí no histórico bíblico, você vê que Deus não chama covardes. E muitas vezes ele incentiva a pessoa a meter a cara, a viver mesmo, de forma intensa, situações complexas, situações que demandam dele ou dela atitudes, demandam ali o desejo de vencer, não simplesmente sentar no sofá e falar, ó céus,
Ó vida, Senhor, vem me buscar. Já vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não, isso aí virou um discurso de gente covarde, um discurso de gente que não aguenta mais correr atrás daquilo que é sua responsabilidade, entende? Isso também abre um preceito para o dispensacionalismo. Com todo respeito, meu irmão, se você entende que a volta de Cristo é algo que vai ser secreto, enfim, se você tem um pensamento dispensacionalista, é você com Deus, cara. Não tô aqui para te julgar. Mas é uma cena covarde. O dispensacionalismo prega uma covardia extrema. O dispensacionalismo prega que você deve esperar uma estratégia de escapar, uma estratégia de fugir dos grandes problemas, fugir da aparição do anticristo, fugir da perseguição da igreja, fugir do sofrimento iminente, fugir da fome, da seca, enfim. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia prega diretamente. E a ascensão de Cristo foi sensacional. E eu acho legal aqui a passagem onde eles estão olhando para cima, olhando para onde Jesus sumiu, né? Eu fico imaginando a cena, Jesus subindo, não sei se rapidamente ou não, mas subindo e ascendendo aos céus, literalmente, fisicamente mesmo. E a galera que estava ali fitando, ou seja, com os olhos fixos onde Jesus desapareceu, porque a palavra diz que passou uma nuvem e ele sumiu naquela nuvem. E dois homens de branco aqui, dois varões, enfim, dois seres celestes olham essa cena e veem os caras olhando fixamente para onde Jesus sumiu e falam: olha pessoal, relaxa, esse que está subindo, ele vai voltar um dia. E do mesmo modo que ele sumiu aqui na frente de vocês viram ele sumir, ele vai voltar e todo mundo vai ver. Então vai ter um determinado momento que ele vai retornar. Então não tenham pressa, não sejam esbaforidos, não sejam medrosos, façam aquilo que ele mandou vocês fazerem. Não fiquem aqui com os braços cruzados. Será que ele vai voltar? Eu acho que ele vai voltar. Nossa, Senhor, volta logo, né? Não, vai logo fazer o que Deus mandou você fazer, cara. O retorno de Cristo cabe apenas a Deus saber quando é o momento certo. Cabe a nós, nesse meio tempo, entre a sua ascensão e a sua volta, fazer o que ele mandou a gente fazer, não é isso? E é, obviamente, pregar a palavra de Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos e, acima de tudo, amar o nosso Deus, não só em palavras, mas em ações e com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. E da próxima vez que você usar Maranata, não use de forma escapista. Use porque realmente você tem o desejo de estar do lado do seu Senhor. Eu espero que você pense nisso, que Deus abençoe sua vida, te ajude nessa caminhada, né? Nos ajude nessa caminhada entre a ascensão e a volta, que nós possamos obedecer o nosso Senhor. Não deixe de conhecer os demais vídeos desse canal. Eu agradeço você que assistiu até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas falar de Jesus é tão bom e é tão importante nós usarmos o contexto bíblico, e isso demanda um pouquinho de tempo. Valeu? Muito obrigado, um abraço, Deus abençoe.